Olá, você assiste a partir de agora ao ato de instalação de mais uma frente parlamentar da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. As frentes parlamentares têm por objetivo debater assuntos de interesse da sociedade. Acompanhe a solenidade. Senhoras e senhores, boa tarde. Na presença da senhora deputada Eliana Bayer, proponente deste ato, damos início à solenidade de instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde da Mulher. A senhora deputada Eliana Bayer, proponente desta frente parlamentar, agradece e cumprimenta as seguintes autoridades que nos acompanham. Senhora Secretária Adjunta de Estado da Saúde, Ana Lúcia Costa, neste ato representando o Governo do Estado. Senhora Dirigente do Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria Pública do Estado, doutora Liliane Paz Deble. Senhora Deputada Federal Franciane Bayer, Senhora Presidente do Instituto Camaleão, Flávia Maoli, também cumprimentamos a Senhora Fabiana Guedes. Senhora Diretora da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, Caroline Schirmer. Senhora Diretora da Atenção Primária Políticas em Saúde, Tatiane Bernardes. Senhora Nutricionista e Coordenadora do Curso de Nutrição da Faculdade Estácio, Juliana Gonçalves. Senhora Chefe Substituta da Delegacia de Repressão a Crimes, Delegada de Polícia Federal, Daniela Moraes Weiler, Senhora Coordenadora dos Direitos da Mulher da Secretaria de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, doutora Fernanda Lima Nunes Mendes Ribeiro, acompanhada da senhora Camila Rodrigues, que é coordenadora da Diversidade Sexual e de Gênero. Senhores representantes do 5º Comar, Major Dentista Milane Fabiola Coutinho de Godoy e Coronel Aviador Paulo Rogério Gleiser. Senhora representante do Departamento de Saúde da Brigada Militar, Capitã Daniela de Oliveira Carvalho. Senhora representante do Senador Mourão, senhoras representante do Senador Mourão, Verusca Sanhudo e senhora Márcia Poleto. Senhora representante do Corpo de Bombeiros Militar, Tenente Coronel Cristiane de Oliveira. Senhora representante do deputado federal Heitor Chu, Ana Paula Toliou. Senhora representante da deputada Silvana Covatti, Tayla Marodim. Senhora representante da deputada Bruna Rodrigues, Isabela Luzardo. Senhora diretora do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, Rita Cunha. Senhora representante da Liga Feminina de Combate ao Câncer do Rio Grande do Sul, Nelma Galo. Senhora representante da Polícia Rodoviária Federal, Primeira Delegacia de Porto Alegre, Carla Brenner. Senhor deputado Capitão Martim, que esteve conosco, e o senhor deputado Delegado Zucco. Senhora Presidente do Conselho da Mulher de Porto Alegre, Renata Galberti. Senhora representante da Associação Amigos da Mama do Litoral e secretária municipal da Mulher e Direitos Humanos do município de Imbé, Daiana Godoy. Senhoras dirigentes dos movimentos ligados à mulher, senhoras e senhores assessores dos senhores parlamentares, senhoras e senhores que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores. Com a palavra, a senhora deputada Eliana Bayer, proponente desta frente parlamentar. Boa tarde a todos os senhores e senhoras. Não vou nominar as autoridades que já foram bem mencionadas aqui no protocolo, para não cometer nenhuma gafe com nenhuma de vocês. Mas possam ter certeza que nessa tarde, vocês aqui junto comigo representam muito, porque só juntas nós podemos construir políticas públicas para realmente influenciar
a vida de tantas outras mulheres, não é mesmo? Então, muito obrigada pela presença de todos os senhores e senhoras. Aí, deixa eu arrumar aqui direitinho o negócio. Aí, ó. É que hoje eu coloquei salto, eu fiquei um pouquinho maior. Hoje nós reunimos aqui para a instalação da Frente Parlamentar em defesa da saúde da mulher, que tem como objetivo mobilizar os mais diversos atores e autoridades para, junto com elas, estabelecermos um núcleo de formações de ideias que visem pensar de forma continuada a renovação de políticas públicas e fiscalizar de maneira mais efetiva o acesso delas ao seu direito mais elementar, que é o de uma vida digna e saudável. Quando falamos em saúde da mulher, falamos da vulnerabilidade feminina frente a uma série de doenças, como a ansiedade e a depressão. Afinal, elas têm 30% mais chances de desenvolverem a doença do que os homens. O câncer de colo do útero, que é a principal causa de morte entre as mulheres na América Latina, algo que poderia ser quase que completamente evitado se houvesse mais empenho do poder público. O câncer de mama, o câncer de cólon e do reto. Inclusive, aqui em Porto Alegre, esses dois são os que mais matam mulheres aqui na nossa capital. As doenças cardíacas, uma problemática muito grande para enfrentarmos como parlamentares, políticas públicas desenvolvidas para esse tema sensível à saúde da mulher, o HPV, a trombose, a endometriose, a osteoporose e por aí vai. Talvez já seja do conhecimento de todos, mas ainda assim é importante destacar que muitas causas de morte entre as mulheres, hoje em dia, estão mais relacionadas à situação de discriminação silenciosa em que elas vivem, principalmente nos espaços onde a pobreza é uma realidade estabelecida, do que mesmo a evolução de fatores biológicos em si. Sim, a desigualdade de gênero entre homens e mulheres contribuem para acentuar outras desigualdades sociais. E estas desigualdades colaboram com o processo de adoecer e morrer de cada um dos indivíduos da população. Sabemos que, de forma generalizada, elas recebem salários menores, que, de forma generalizada, elas estão em menor número nos espaços de liderança, que são a minoria nos espaços de decisão. Sabemos que elas são as mais sobrecarregadas com os serviços domésticos e o cuidado da família. Mas o que poucos se dão de conta é que estas desigualdades são caminhos determinantes para que elas sejam as maiores vítimas da violência doméstica, do assédio moral, do abuso sexual, e as maiores necessitadas no que se refere ao atendimento pleno da saúde física e mental. Esta frente parlamentar não se propõe a resolver todos os problemas no que se refere à saúde da mulher, até porque elas
Eles são muitos. Infelizmente, nem teríamos condições para isso. No entanto, uma coisa eu posso afirmar: minha equipe e eu trabalharemos de forma incansável para que as mulheres gaúchas tenham mais informação, principalmente aquelas relacionadas à prevenção de enfermidades e o acesso de maior qualidade aos serviços públicos já disponibilizados. Afinal, o conhecimento do processo de adoecer traz à mulher o protagonismo de poder atuar como agente beneficiador de sua própria saúde. Há muito que ser feito. Precisamos falar de campanhas de conscientização de HPV e exames anuais, além, obviamente, de aumentar a cobertura vacinal, principalmente no que se refere ao HPV. Precisamos falar de busca ativa de população-alvo e do referenciamento dos exames citopatológicos. Precisamos falar sobre a capacitação de lideranças comunitárias nos territórios. Precisamos contribuir para a capacitação permanente dos profissionais de saúde das unidades básicas. Queremos acompanhar a construção do novo marco regulatório. Enfim, a luta pelas mulheres não pode parar. E esta frente parlamentar será uma das minhas contribuições enquanto eu estiver nesse parlamento, para que as mulheres tenham cada vez mais vez, voz e acesso às informações e, sobretudo, à qualidade de vida. Muito obrigada, contem comigo, e por isso, e para isso, estamos todos reunidos aqui. Com a palavra, a senhora diretora da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, Caroline Schirmer. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar a deputada Helena Breyer. Esse é um tema que nos toca muito, né? Eu acho, nós, enquanto Porto Alegre, Prefeitura de Porto Alegre, temos feito diversas ações para melhorar a saúde das mulheres. Referendo tudo que a senhora trouxe, né, no seu discurso, a gente tem muitas questões aí de saúde, né, mesmo, lembrando a saúde como um todo. Temos a questão do feminicídio, que vem nos tocando a cada dia mais, né, as notícias. A gente fala que as mortes por causas externas, principalmente nas mulheres, têm aumentado muito. E quando a gente fala, essa violência ela acaba se acontecendo, né, infelizmente, dentro do próprio lar. Trago algumas reflexões, assim, quanto à saúde, que a gente, quando fala de saúde da mulher, a gente sempre pensa na mama e no útero, né? Então, assim, vamos fazer uma ação em saúde da mulher, a gente pensa nesses dois temas. E o que a gente não sabe é que o que mais mata, né? A gente não gosta de falar do morrer, né? A gente está falando de saúde aqui, mas a gente tem que falar o que está adoecendo as mulheres. O que mais matam as mulheres são doenças cardiovasculares. A gente tem, dentro dos números, a cada 100 mil mortes, 200 é o
topo da pirâmide é por doença cardiovascular. E o que a gente está falando? É a hipertensão, é a diabetes, dislipidemia, doenças crônicas. E agora, nesse caso, né, a gente fala no período pós-pandemia, a vinda dessas mulheres, o retorno dessas mulheres para as unidades de saúde muito mais adoecidas. Quando a gente vai falar na segunda causa de maior, né, mortalidade, a gente entra, então, nas neoplasias. Mas daí, vamos lá, né, o nosso intelecto vai dizer, é da mama. Não, não é da mama. O que mais mata? Né? Questiono aqui o público, né, se alguém... Estou vendo a secretária adjunta, né, nossa querida Ana Costa. O que mais mata as mulheres entre neoplasias, entre os tipos de câncer? Pele? Não, tá próximo, mas não tanto. É o câncer digestivo. Câncer digestivo, o que entra? Estômago e colo retal, que é um dos principais cânceres que vem acometendo as mulheres. E qual é a prevenção para esse tipo de câncer? A gente tem um exame que é feito nas unidades, deve ser feito nas unidades, que ele é muito simples, né, de encontrar o sangue nas fezes. Aquilo ali já é um indicativo para a gente conseguir, né, rastrear aquela mulher que tem maior chance. Outro exame que é realizado também é a colonoscopia, que talvez muitos daqui já devem ter realizado. Esse é o câncer que mais mata. Esse sistema digestivo, eu estou falando de 61 para cada 100 mil casos. Quando a gente vai falar, né, no segundo caso, são doenças respiratórias, aí entra o pulmão, né, a questão do tabaco, muito, né, forte ainda nas mulheres, e entra também na questão do câncer de mama. Mas só para a gente ter uma ideia de proporção, a gente está falando de 200 casos de cardiovasculares, 60 de digestivo e 9 de mama. Então, a gente acha, é o mama. Tem que continuar cuidando, com certeza. Talvez por isso, nosso, né, todo engajamento de saúde pública, que hoje a gente conseguiu diminuir aí o número de mortes por câncer de mama. Temos muitas aqui conhecidos que, né, tiveram câncer de mama, com certeza. A gente não quer que ninguém tenha, né, e principalmente que tenha, que cure, né, não leve à morte. Mas acho que é muito importante a gente falar nisso, que as mulheres, o que está adoecendo, o que está levando à morte é a hipertensão e a diabetes. Então, volto, né, eu, enquanto diretora de atenção primária, falo muito com as equipes nisso. A gente precisa cuidar do que é prevalente. A atenção primária é o que é prevalente. As questões que não são tão prevalentes, a gente leva para a especializada. Mas no que está na atenção primária, tem que ser esse escopo. A outra situação que acho que muitos de vocês talvez desconhecem, que são... a gente fala, na verdade, né, causa de morte em mulheres com idade fértil. Idade fértil, né, a gente está falando aí acima de 12 anos até seus 50. Qual é a principal causa de morte nesse grupo de mulheres? Aí a gente vê que a neoplasia é a que mais mata. Mas a segunda causa é uma questão que me chocou muito, assim, né? A gente sempre fazendo análise do nosso grupo, essa parte de análise epidemiológica. O que é a segunda causa de morte em mulheres em idade fértil? Alguém chuta? Nenhuma dos que eu falei até agora. E daí é uma situação muito de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ninguém? Morte por HIV. E aí, vamos lá, né? Qual é o nosso papel enquanto saúde? É diagnosticar, certo? A gente tem testes rápidos em todas as unidades de saúde e tratar. Que daí eu acho que é o que a gente ainda tem que avançar um pouquinho mais. Fazemos, né, teste rápido sem agendamento, por demanda espontânea, justamente no sentido de melhorar o acesso e que a gente consiga identificar quem são as mulheres, né, que testaram positivo, mas que a gente consiga tratar essas mulheres, acompanhar essas mulheres, porque é isso que a deputada traz. A gente precisa ter um acompanhamento delas. Não é só identificar. Identificar a gente vem fazendo, mas de falar que aquela doença vai levar à morte e que não tem por que hoje a gente perder mulheres por causa disso. O tratamento, ele é facilitado, a gente está tratando aqui em Porto Alegre, nas unidades de saúde. Temos também a retomada, deputada, do serviço de atenção especializada, que são os SAIs. Então, para casos que não respondem na atenção primária, conseguimos encaminhar, colocamos um em cada região da cidade, para justamente facilitar o acesso. Então, importante a gente falar, né, de todo esse cuidado, que a gente está falando, né, do que está levando as mulheres a morrer. Mas muito importante a gente falar também o que
debilita as mulheres e principalmente incapacita do trabalho, que a gente vai ver aí a questão da saúde mental. Muita questão, né, de depressão, ansiedade. Nós temos já o levantamento que dobrou o número de encaminhamentos das unidades, sendo que as unidades são o mesmo número, em questão de saúde mental. E o quanto a gente vem fazendo. Temos recentemente, né, colocado a retomada dos grupos de saúde mental nas unidades de saúde. Uma iniciativa também do PIAPS, né, o Programa de Incentivo da Atenção Primária do Estado, mas com esse olhar, porque nós não podemos dizer que todas as mulheres vão ir consultar com o psiquiatra. A gente tem casos que são manejáveis na atenção primária. Tem casos de depressão leve, de ansiedade leve, que a gente pode já ajudar aquela mulher e evitar que ela precise se deslocar para algum especialista e que às vezes seja distante da casa dela, ela não tenha nem condição de saúde, né? Condição financeira para conseguir até, lembrando que, né, um tratamento psicológico, a gente está falando de alguns meses, né? Então é muito importante olhar para isso, né? Viemos também desenvolvendo a questão das PICs, né? Prática integrativa e complementar. O que é? A gente tem desde reiki, temos auriculoterapia, todas essas práticas é um cuidado, né? É um olhar para a mulher. A mulher se sente acolhida pela unidade, pela equipe dela, faz aquele vínculo e isso já reverbera na saúde dela. Ela já tem mais motivação, auxilia no cuidado com os filhos, auxilia no cuidado, né, com a sua família, sua casa. Bem importante a gente trabalhar isso. E encerro, pessoal, a minha fala trazendo um projeto que a gente está iniciando agora. A gente não pode desmerecer, porque ainda tem mulheres que morrem, né, por câncer de colo uterino, que é uma grande preocupação e que a gente investe muito, né, aqui, não só Porto Alegre, mas o estado, né, do Rio Grande do Sul também. A gente está iniciando um projeto junto com o IGCC, que é o Instituto de Governança contra o Câncer, que visa, não sei se todos sabem, mas a vacina do HPV é a única vacina que previne o câncer do colo uterino. Então, quem tem crianças, né, e adolescentes aqui de 9 a 14 anos, vacinem, meninos e meninas. Vacinem com essa dose do HPV, por quê? Porque aquilo ali vai prevenir, né, a questão do câncer de colo uterino. A gente está fazendo esse projeto com 3 focos: a vacinação do HPV, o rastreamento de todas as mulheres em idade fértil, e o terceiro foco é a capacitação dos líderes comunitários. Por quê? Os líderes comunitários, eles levam para dentro da comunidade e traduzem aquele conhecimento em saúde numa linguagem mais popular. Então, chega mais, né, fácil um pouco para as mulheres lá da comunidade, que às vezes não conseguem, né, entender o que o enfermeiro, o que o médico está falando. Então, a gente vem trabalhando, vamos começar numa coordenadoria de saúde, e a ideia é que esse projeto, né, obviamente vai ser um sucesso, seja multiplicado para as demais regiões da cidade. Agradeço mais uma vez, deputada, a possibilidade de fala, parabenizo pelo tema, que é muito importante, né? E uma boa tarde, um bom evento a todos. Com a palavra, a senhora nutricionista e coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Estácio, Juliana Gonçalves. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer à deputada pelo convite. Estou aqui representando a Faculdade Estácio, aqui em Porto Alegre. Nós realizamos, antes do evento, uma ação aqui no hall de entrada, onde a nutrição, junto com o curso de biomedicina, a gente realizou aferição de pressão, glicose e avaliação nutricional. Então, trazendo uma fala bem rápida da importância da saúde da mulher, pensar na prevenção. As falas anteriores, para mim, como profissional da área da saúde, foi excelente, trazendo não só os dados relacionados ao câncer, mas também relacionados às doenças cardiovasculares, que são doenças que a gente consegue prevenir através da conduta nutricional, da avaliação, né, não só do nutricionista, mas a enfermagem, a biomedicina, a gente consegue prevenir isso. Se a gente for pensar doenças como hipertensão arterial, alteração da glicose, uma resistência à insulina, que muitas mulheres têm resistência à insulina e não sabem. Normalmente, a gente é muito comum um diagnóstico muito cedo de nós mulheres, ali na primeira menstruação, na primeira menarca, o diagnóstico da síndrome do ovário policístico. E as mulheres têm a ideia que a síndrome do ovário policístico tem que ter um cisto no ovário. E não é. Ela é uma doença endócrino-metabólica.
Ela é uma doença que está muito relacionada à resistência à insulina. E isso, no decorrer da vida da mulher, tem um impacto muito grande, até mesmo quando a gente fala de idade fértil. Hoje, na prática clínica, a gente vê mulheres muito jovens, com 30 anos de idade, com envelhecimento ovariano. Isso é muito preocupante para nós, como profissionais da saúde. E, se a gente for pensar, a gente é o que a gente come. A gente traz muito isso na nutrição. Então, o que a gente está comendo? O que as nossas pacientes estão comendo? Então, como a deputada falou anteriormente, o acesso à alimentação, a gente sabe que não é para toda a nossa população. Às vezes, as mulheres, as pessoas criticam muito o miojo, criticam muito a salsicha, mas, às vezes, é só aquilo que aquela mulher tem para comer. Então, a gente tem que pensar como que nós, profissionais da área da saúde, como que a gente pode pensar em ações para trazer uma alimentação de verdade para essas pessoas. Então, é muito fácil a gente falar, tem que comer salada, tem que comer salada. Mas será que aquela paciente ela tem condições de comprar a salada? Ela tem condições de comprar a fruta? Ela tem condições de beber a água que a gente preconiza durante o dia? Então, a gente tem que ter esse olhar, não somente no que o paciente tem que comer, mas quem é o nosso paciente. Então, a gente ficou muito feliz, em nome da Estácio, em nome dos cursos da saúde, em poder estar aqui hoje, trazendo um pouquinho da nossa prática clínica. Então, a gente fez a avaliação nutricional, deu toda uma orientação. Claro que uma orientação muito rápida de peso e estatura, né? Vocês sabem que não é o suficiente, a gente precisa conhecer muito bem o paciente, mas a gente tem que levantar a bandeira da importância da prevenção, tá? Não só da nutrição, mas que uma conduta nutricional adequada, a gente consegue, sim, prevenir uma hipertensão arterial, a gente consegue prevenir um perfil lipídico alterado, isso pode levar a uma doença cardiovascular, um infarto, né, a famosa aterosclerose, e a gente consegue também prevenir uma glicemia. E, às vezes, com ações simples, como a falou anteriormente, trouxe as PICs, né, que são as práticas integrativas complementares. Por exemplo, uma simples decocção do chá de canela tem uma ação muito interessante como hipoglicemiante na redução de uma glicemia. E, às vezes, a paciente tem condições de comprar uma canela, usar uma canela na alimentação, e a gente consegue trabalhar isso. Então, convido todas as mulheres a fazer a prevenção, não pensando somente no câncer, mas como é que está a minha saúde como um todo? Câncer de cólon, por exemplo, a alimentação é fundamental em relação a isso. Então, convidar todas vocês, né, a Estácio, nós temos a nossa clínica escola, a gente vai, a partir do segundo semestre, iniciar atendimento nutricional, psicologia, enfermagem e biomedicina, e vai ser aberto a toda a população. Então, mulheres que não têm condições de fazer um acompanhamento nutricional, fazer exames bioquímicos, exames de sangue, ou até mesmo fazer um tratamento psicológico, nós, a partir do segundo semestre, vamos estar oferecendo lá na faculdade para todo mundo. Então, convidar a todos, né, a conhecerem o nosso projeto. Parabéns! Estamos à disposição no que vocês precisarem. O que vocês precisarem, o curso de nutrição, assim como toda a faculdade, está à disposição. Muito obrigada. Bom evento. Para a sua manifestação, convidamos a senhora presidente do Instituto Camaleão, Flávia Maoli. Boa tarde a todos e todas. Obrigada. Meu nome é Flávia Maoli, eu sou presidente do Instituto Camaleão aqui de Porto Alegre. Nós começamos o nosso trabalho em 2014, apoiando pacientes com qualquer tipo de câncer, independente de condição socioeconômica, fase do tratamento, gênero, né, e prognóstico. A gente vem desenvolvendo esse trabalho, então, há quase 9 anos já, e desde 2018 nós temos uma sede aqui em Porto Alegre, onde nós oferecemos atendimentos. A gente, em função da pandemia, migrou os atendimentos para o virtual, né? Durante esses últimos 3 anos, a gente fez os atendimentos mais de forma virtual, mas a gente viu, na verdade, uma grande oportunidade, porque hoje em dia a gente consegue também alcançar aquela paciente, aquele paciente que não está em Porto Alegre ou que está acamado, está hospitalizado, também pode participar. Então, nós temos grupos terapêuticos, yoga, meditação, consultoria de imagem, fisioterapia, fonoaudiologia. A gente tem um time de quase 100 voluntários aí engajados, né, em proporcionar esses atendimentos. Nós fazemos os atendimentos de forma online, mas agora, semana que vem, a gente está inaugurando a nossa nova sede, que vai ser ali na Avenida Protásio Alves, 2820, ali mais para cima, próximo do Santa Inês. E vai ser um espaço também para a gente poder desenvolver mais atividades, né, com esses pacientes. E a gente criou, em 2017, a campanha Abril Branco,
que é o câncer em todas as cores, né? A ideia do Abril Branco é fazer essa união entre os pacientes, entre os familiares, os profissionais da saúde, porque a gente vê que o câncer ele não atinge só a pessoa que está doente, né? Ele atinge toda a sociedade à sua volta, né? As questões de trabalho, as questões psicológicas ficam muito abaladas em função do câncer. Então, a gente tem a campanha, a gente vai começar a partir de sábado agora com as nossas postagens, vamos ter um evento esse próximo mês de conscientização, e o que a gente tem como cuidado também não é só tratar a pessoa que está com câncer, que isso a gente não tem nenhuma dúvida que precisa ser feito, né? A gente precisa dar apoio para esse paciente, para essa paciente que estão passando pelo câncer, mas a gente precisa também pensar em ações que possam tentar reduzir os casos de câncer, né? Porque, infelizmente, a gente vê que os números vêm aumentando nas últimas décadas, não só do câncer de mama, de diversos tipos de câncer. O linfoma, que é o tipo de câncer que eu tive, ele duplicou desde os anos 60, então tem os fatores ambientais também que influenciam nesse adoecimento da sociedade, né? Então, o Abril Branco ele se propõe também a falar sobre a diminuição dos fatores de risco, né? A gente vai fazer um dia de atividade física, a gente precisa trazer essa conscientização para as pessoas que o que a gente come é importante, o que a gente pensa é importante, o que a gente faz é importante, né? Então, eu convido vocês a conhecerem o nosso trabalho, se vocês souberem de alguém que está enfrentando câncer também, por favor, indiquem, porque a gente sabe que ninguém precisa passar pelo câncer sozinho, né? A gente fica muito mais forte quando a gente une as nossas forças e as nossas habilidades. E eu quero parabenizar a deputada pela iniciativa, a deputada Franciane também, que já é nossa parceira há bastante tempo, porque a gente precisa falar sobre a mulher, né? A gente ter esse espaço para a mulher, a gente ter essa visibilidade, a gente sabe que a mulher enfrenta diversos desafios ao longo da vida, tanto em relação ao início da sua vida ali, né? Como as questões de educação, as questões de acesso. A gente precisa fortalecer esse cenário para que as mulheres tenham condições de se desenvolver e tenham condições de ser cuidadas se elas precisarem de cuidado. Mas, principalmente, também, a gente não só falar do apoio a quem está com câncer, mas a gente tentar pensar juntos como que a gente pode reduzir ao máximo para que as pessoas não precisem passar por tudo isso que a gente passou, né? Então, quero agradecer a deputada, muito obrigada pelo convite, a gente se põe à disposição, estamos aqui para trabalhar juntas e crescer. Muito obrigada. Com a palavra, a senhora deputada federal, Franciane Bayer. Boa tarde a todos. Dizer que hoje é um dia muito feliz, porque quando a gente vê que as coisas que a gente começou lá atrás, continuam e vão se ampliando, nos enche de alegria, né? Quando deputada estadual, trabalhei a pauta e a frente de combate ao câncer da mulher. Mas, no decorrer dos 4 anos, a gente viu que tínhamos muito mais do que falar, do que ficar, talvez, limitado ao nome que era câncer da mulher. Falamos de diversos assuntos, né? E, com a continuidade com a deputada Eliana, nós falamos, vamos ampliar esse nome, já vamos deixar essa frente mais aberta, né? E a deputada Eliana, hoje, então, instala a frente em defesa da saúde da mulher, que é tão fundamental. E me alegra também poder olhar esse auditório e ver vários parceiros aqui que juntos andamos nos 4 anos passados e que vamos continuar, né? Eu não quero citar os nomes aqui para não deixar ninguém de fora, mas quero na secretária adjunta Ana, que foi uma parceirona na Secretaria de Saúde, e acredito que vai continuar sendo nossa parceira, agradecer a todos que se envolveram durante os 4 anos, que nós tivemos os 2 anos de pandemia, que foi bastante difícil para todas as instituições, para a gente falar de saúde. E hoje de manhã, estava em uma agenda na Liga de Combate ao Câncer de Canoas, fazendo também uma entrega de uma emenda parlamentar para os projetos daquela instituição, e nós constatando o que nós já falávamos lá atrás, né, o que a pandemia ia nos trazer agora, com os diagnósticos tardios, com os cânceres mais avançados e como que a gente pode trabalhar tudo isso. Até comentava, quando a
perguntou, né, qual era o câncer que estava mais, eu na minha cabeça falei, é o de intestino, que era o que nós estávamos falando, porque o exame que traz o diagnóstico é um exame que não é corriqueiro. Se nós pararmos para pensar em nós mesmos, quando foi que a gente fez uma colode preventiva? Né? E eu tive um caso muito particular na família, onde o médico disse, olha, a senhora já fez o exame e tal? Não. Então, foi fazer e era o tempo, eu digo, era os 45 do segundo tempo. Né? Estava com pólipos, na retirada dos pólipos foi diagnosticado que um era cancerígeno, mas, graças a Deus, ainda não tinha entrado, aderido na parede do intestino. Então, foi a tempo. Mas a gente pensa, quais são as mulheres que têm essa oportunidade de buscar um exame preventivo, que muitas vezes, né, é difícil, e de ter essa chance de poder ter esse cuidado preventivo. Então, eu quero primeiro agradecer a deputada Eliana por entender a importância dessa pauta e dar continuidade aqui no trabalho do Estado. Quero me colocar à disposição, né, com o meu mandato federal para estar auxiliando em tudo aqui, e agora também podendo ajudar muitas instituições e o Estado com as verbas que a gente sabe que é fundamental, com as emendas parlamentares, para a gente poder alcançar mais mulheres, para a gente poder pensar em fazer o chamamento e ter os exames à disposição, porque senão não adianta, às vezes a gente pensa, vou fazer um chamamento, mas aí vai fazer uma fila de espera de exame, como é que a gente vai fazer esse exame? É muito o que acontece quando a gente foca no Outubro Rosa. A gente chama as mulheres, mas aonde estão as mamografias para elas conseguirem fazer, muitas vezes? No seu município, no interior, onde a gente tem a dificuldade de buscar aquela mulher lá do campo, trazer ela lá para o centro para buscar um exame. Então, contem comigo para nós estarmos juntas trabalhando essa pauta. E o que é mais importante, a deputada Eliana falou aqui, ninguém faz nada sozinho. Quando a gente olha para esse auditório, a gente vê a importância de todas as instituições entenderem o quanto esse tema é importante para a nossa sociedade. E eu também puxo a reflexão para nós mesmas, o quanto nós estamos nos cuidando. Porque, às vezes, a gente está cuidando de todos, né, buscando cuidar de todo mundo e está esquecendo da gente. Quero agradecer e citar aqui a Estácio, que foi uma parceira durante o meu mandato e está aqui já de novo atuando, e dizer para a nutricionista que eu tenho tomado esse cuidado. Estou praticando exercício físico, estou cuidando da minha alimentação, porque senão a gente se doa muito pelos outros e esquece de nós mesmos. Nós precisamos estar atentos à nossa saúde, peço para vocês refletirem enquanto isso. Eu sei que para nós, mulheres, isso é muito difícil. A gente é chamada para ser a cuidadora. A gente nasceu com esse talento. Eu digo, a gente cuida dos filhos, cuida do marido, cuida dos cachorros, cuida da casa, marca os médicos para eles todos e, às vezes, esquece do nosso médico, do nosso cuidado, do nosso tempo. Então, cuidem-se, para que nós juntas possamos cuidar de outras mulheres. Contem comigo, que Deus abençoe a todas vocês e que a gente tenha aí mais 4 anos de muito trabalho, mas principalmente de vidas salvas com esse trabalho que a gente faz, que é de debater, que é de construir e que é de alcançar resultados. Muito obrigada, parabéns, deputada Eliana, que Deus abençoe a todos. Chamamos agora a senhora dirigente do Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria Pública do Estado, doutora Lilian Paz Deble. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos os presentes e todas presentes, na pessoa da deputada Eliana Bayer, que não posso deixar também de parabenizar pela iniciativa, porque quiséssemos nós, hoje não precisássemos ainda discutirmos o acesso à saúde das mulheres, pois a Constituição Federal nos assegura o direito ao acesso à saúde universal, integral e equânime, a todos, cidadãos e cidadãs. Mas nós, mulheres, ainda encontramos desafios. Não temos, muitas vezes, acesso aos serviços básicos de saúde. Serviços esses que são as consultas na atenção básica, exames preventivos, tratamentos e cirurgias. A prevenção é sempre o melhor caminho.
quando está aqui, a secretária adjunta de saúde sabe que se nós não prevenirmos, no cuidar, nós vamos gastar muito mais e vamos tirar recurso da onde precisa. Então, muitas vezes, nós mulheres nem conhecemos o nosso direito. E eu costumo dizer que as medidas jurídicas são compensatórias ao período histórico de descaso com a saúde da mulher. E nós temos muitos direitos que nem sabemos. Temos agora a lei da laqueadura. Que ótimo! A mulher vai poder planejar, se quer ter filhos, organizar o seu trabalho. Temos a lei que assegura direitos no pré-parto, parto, pós-parto. Temos a lei que garante pelo SUS a reconstrução mamária quando essa mulher é submetida a mastectomia parcial ou total. Temos direito à falta justificada quando formos faltar o trabalho para fazermos exames preventivos. Tudo isso é de suma importância. E aí eu me pergunto, aqui nós temos a saúde física e a saúde mental, todas nós sobrecarregadas, com jornadas duplas de trabalho. O quanto o bem-estar da mulher está sendo tratado. Porque sabemos que a falta dele vai nos acarretar problemas físicos de saúde. Essa mulher recebendo o atendimento, é ele adequado? É ele humanizado? Ela tem oitiva com afeto dos seus sintomas, sem preconceito e ter que ouvir que somos fiasquentas? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, a capacitação das equipes, a educação, a conscientização dos direitos, tanto da equipe que vai atender essa mulher, a prestadora do serviço, quanto dessa mulher que vai receber o serviço, porque até hoje banalizamos a violência obstétrica por desconhecermos o quanto é importante a conscientização. Nós estamos caminhando, estamos avançando, e essa frente parlamentar terá muito trabalho, mas com certeza vai ter muitas conquistas. E nós nos colocamos à disposição para alcançarmos a saúde, e ouso dizer, plena de todas nós, porque nós somos, e sabemos disso, a raiz das famílias, a raiz de toda e qualquer educação para os nossos filhos e, assim, o futuro do nosso país. Um bom trabalho. Corrigindo o nome da senhora defensora pública do Estado, é a doutora Liliane Paz Devli. Com a palavra, a senhora secretária adjunta de Estado da Saúde, Ana Lúcia Costa. Eu, como estou sem salto, estou pequenininha, ele já abaixou aqui o microfone. Boa tarde a todos, que honra, Eliane, estar aqui nesse momento, realmente, né, mais ampla frente parlamentar, né, deputada Elisiane? Já tivemos juntos em muitas jornadas e fico muito feliz de ver tanta representatividade. Digo representatividade porque sabemos que cada um que aqui está tem uma capilaridade de possibilidades para fazer a diferença nos seus espaços, para fazer a comunicação sobre os direitos, né, tão falados aqui, para fazer as ações em saúde, como a Carolina citou em Porto Alegre. E o papel do Estado, né, de nós como Secretaria de Estado, é também a nossa capilaridade para todo o interior do Rio Grande do Sul, no que tange os aspectos relacionados à saúde. Mas eu teria muitas coisas para dizer, muitas coisas que foram faladas talvez merecessem, né, a nossa conversa aí de muitas horas, né, de muitas colocações de todos aqui. Estou vendo a Rita do IMAMA, que é nossa parceira,
saúde da mulher, os poderes, né, relacionados à segurança pública. Temos muitas pautas onde a saúde converge, mas eu queria relacionar aqui, talvez, pontos muito importantes. Primeiro, o parlamento olhando de forma responsável, qualificada, para a pauta da defesa da saúde. Então, deputada Eliane, eu não posso deixar de enaltecer, né, e vou pedir aí um aplauso, né, para a nossa deputada, que eu sei que não é fácil a vida do parlamentar, a vida do executivo. Se a gente se deixar levar pelas demandas de rotina, isso já é o suficiente para nos enlouquecer, né? Vou agradecer e dizer à deputada Lisiane, que nós já temos pedido, deputada. Quero dizer que eu já tenho... Pode pedir? Pode pedir? Deve pedir? Nós temos uma portaria que saiu recentemente, né, para fazer os exames aí de maior sensibilidade para o câncer de colo de útero. É uma portaria aí desta semana que passou. E nós já estamos aí no Estado nos mobilizando para sermos um piloto, né, do Brasil e do país, como a cidade que vai fazer o exame mais sensível, que responde melhor à captação do câncer de colo de útero. Então, já fica o meu pedido. A senhora disse, estou à disposição para ajudar. E eu não posso perder essa oportunidade pelo caráter prático aí que a vida me deu, né, na vida pública. Quero, então, enaltecer, agradecer já essa sua disponibilidade, que já teve aqui quando deputado estadual e que tenho certeza que carrega aí, né, para o país, né, contribuindo com o país como um todo, mas também com o nosso Estado na sua representação. Então, já vou ter a liberdade, depois de falar com a senhora, da gente tentar trazer para nós essa questão, né, da deputada Franciane, de Lisiane. Tu viu que eu troquei o teu nome, mas não tem problema, né? Não tem problema que a Amanda... Não, mas é que eu falo... Exatamente, mas exatamente. Então, eu já ia lhe pedir para a senhora também levar ao Senado. Tu vê que os pedidos... Eu estou indo nos pedidos, né, com todas a família Bayer aqui, que está trazendo a pauta com tanto carinho. Então, eu troquei, porque eu já ia pedir que falasse com a senadora. Mas, enfim, brincadeiras à parte, né, eu tenho certeza aí da nossa proximidade na pauta da saúde da mulher. Mas eu quero aproveitar esse momento para dizer algumas coisas que estão disponíveis a nós em todo o Estado. A Carolina falou um pouquinho de Porto Alegre, e eu vou muito rapidamente falar de algumas pautas importantes. A Rede Bem Cuidar do Estado do Rio Grande do Sul, que hoje está em 428 unidades de saúde, aos quais os municípios aderiram, elas falam de cuidado. É um investimento do Rio Grande do Sul como Estado no cuidado, atenção primária, qualificado e ampliado da consulta médica e de enfermagem, que tão importante é, mas que precisa ir além disto. Conforme já se falou, a colega da Estácio da Nutrição, cuidado em saúde mental, e lá há metas de saúde mental, lá há metas relacionadas, por exemplo, às práticas integrativas, justamente por a gente entender que precisa ir além da pauta do cuidado e da consulta quando se está doente, que sabemos que é muito importante, que a unidade está lá, sim, para essa finalidade, mas ela precisa ir além disso. Então, hoje, o Estado do Rio Grande do Sul é um dos estados do país que mais investe, acho até que é o que mais investe, em atenção primária em saúde como um cofinanciador. E nas políticas da atenção primária em saúde na PIAPS, nós temos recursos olhando para a população indígena, para a população quilombola, porque sabemos que lá também temos ainda mais dificuldades na saúde, por exemplo, das mulheres, né, que são trabalhadoras, às vezes provêm a condição até econômica naqueles espaços, tem muita violência relacionada a essas comunidades. Então, ali há recursos também para que as práticas, né, possam ser executadas. E não podemos deixar de dizer, eu vou falar muito rapidamente, porque eu sei que a gente teria milhões de coisas a dizer, também da parceria, né, com a Justiça, né, com o TJ, em relação aos recursos na área do diagnóstico e prevenção do câncer, que foi anunciado, né, fortemente esta semana pela nossa secretária, nosso governador, né, que tanto trabalharam para que esses recursos do TJ realmente chegassem em todos os serviços com a capacidade
capacidade diagnóstica, né, de fazer exames, enfim, e cirurgias e consultas. Então, eu acho que há muitas coisas por fazer e há muitas coisas que estão feitas e que precisam chegar nas pessoas. Por isso, no nosso trabalho, é muito importante a capilaridade da divulgação. E eu vou terminar minha fala, além de agradecer às nossas queridas deputadas e senadora, que aqui não estão, mas que eu tenho certeza, né, que vai aí, né, nos ajudar, dizer que também nos preocupamos com a qualidade da informação. É preciso que a informação chegue de forma simples, mas também com a qualidade necessária. Então, no ano que passou, nós lançamos um observatório do câncer de colo. Em breve estaremos lançando de mama, onde cada município, por exemplo, no de colo, pode enxergar qual é a sua situação de vacinação do HPV. Ele pode ir lá enxergar exatamente como se encontra, está em observatório, me parece que é @saude.rs, mas se vocês colocarem observatório do câncer RS, vocês vão enxergar, ele está na palma da mão, em qualquer local, e é possível, se eu estou lá em Aceguá, eu olhar qual é a situação do meu município, e a hora que eu enxergar a minha vacinação do HPV, a minha cobertura e a coleta de exames na sua qualidade, eu, dirigente, imprensa, mulher, vereador, né, liderança, posso entender como eu posso agir, porque logo abaixo aparece, se ele estiver numa situação crítica, sugestões de ações, se estiver numa situação mediana, sugestões de ação. Então, a nossa ideia também do Estado do Rio Grande do Sul é levar essa autonomia da informação, porque dados epidemiológicos, e a Carol falou muito bem aqui, eles demandam um estudo muito complexo. Então, também cabe a todos nós fazer que a informação chegue de forma fácil, que o vereador da cidade possa conversar com o seu dirigente sobre isso, que o próprio gestor, que muitas vezes o nosso prefeito e secretário ou prefeito não tem formação na saúde, falar sobre dados epidemiológicos, gente, é uma complexidade enorme. Então, a gente convida também a vocês a carregar aí na palma da mão o Observatório do Rio Grande do Sul, que tem informações agora já sobre o câncer de colo, trabalhada junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde Estado, Universidade Federal, através do Telesaúde e os municípios, construíram isso como uma ferramenta de ação. E estou dando esse exemplo, como daremos em breve sobre o câncer de mama, que já está em construção. E, em breve, vamos adiante nos outros cânceres que também estão aqui na pauta, porque é importante, sim, que os serviços estejam disponíveis, que a saúde é um direito de todos, mas muitos locais a gente sequer usa os mecanismos de saúde que estão disponíveis, porque não chega, porque não tem acesso, porque talvez não tenha o transporte, porque talvez nem entenda muito bem a importância desse cuidado. Então, fica aqui o Estado do Rio Grande do Sul, né, secretária Arita, mandando aí um desejo de muito sucesso na frente parlamentar, para que a gente, na saúde, possa contribuir da maneira que se entender possível, dentro, obviamente, do nosso papel, mas para que juntos, todos nós, cada um a seu modo, tenhamos muitas mulheres falando da pauta, mas muitos homens falando da pauta. Eu acho que a gente tem que se desafiar, que essa sala daqui a pouco esteja cheia de homens. Eu estou vendo alguns, viu? Estou feliz de vê-los. Para que também carreguem as suas mães, as suas esposas, as suas filhas, porque sabemos que a gente ganhou essa ideia de que somos fortes, né? Que a gente que cuida todo mundo, que é nosso papel, mas nós precisamos que também nos vejam como seres a serem cuidados, né? Então, fica aqui um desafio, que daqui a pouco a gente tem aí um 50-50, né? Homens e mulheres. Nós costumamos brincar com o nosso governador Eduardo Leite, que lá na saúde nós temos muitas mulheres na liderança, não só na saúde, temos muitas secretárias mulheres, inclusive, mas que ele vai daqui a pouco ter que fazer cota para os homens lá na saúde, porque a mulherada está tomando conta. Então, nesses espaços empoderados, contem conosco, sejamos sim muito saudáveis e felizes para vivermos muitos anos nessa vida tão especial que nos une, nos propósitos que nos unem em cada um dos espaços que as pessoas aqui representam. Então, em nome da Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, nosso muito obrigado pelo convite, nosso carinho e agradecimento a todos, e a certeza
de que cada um de nós pode sim fazer a diferença para as mulheres de todo esse estado, para que sejamos uma sociedade cada vez mais forte, com filhos com as suas mães presentes, com mães com as suas filhas presentes, e que não choremos a morte de ninguém, que não seja realmente algo que não possamos intervir. Aquilo que possamos intervir, possamos fazer a diferença. Obrigada, deputada, sucesso na sua frente e conte conosco. Para suas considerações finais, retornamos a palavra à senhora deputada Eliana Baier, proponente deste ato. Tá bom. Gostaria imensamente de agradecer a cada uma das senhoras, como a nossa secretária adjunta falou ali, que possamos ter mais homens também apoiando, né? Então, por conta disso, até quebrando o protocolo, por favor, levantem-se os homens presentes na sala hoje. E vamos nós aplaudi-los. Por prestigiar uma pauta tão sensível. E eu até comentava com as pessoas que trabalham comigo, que somos nós, às vezes, que temos que incentivá-los a fazer os seus próprios exames, né? É a gente que conversa, é a gente que fala, vai se cuidar, quebra esse preconceito, vai lá, não vai morrer por passar lá no exame, né? Então, quero agradecer mesmo, imensamente de coração, me colocar à disposição de todos vocês, para juntos construirmos, para juntos termos essa relação, e eu fico feliz de ver essa diversidade entre nós aqui, que possamos cada vez mais evoluirmos como pessoas, e só assim nós teremos um mundo melhor, um mundo agradável, porque a saúde passa muito pelo nosso psicológico, né? Agradecer de coração, é o meu primeiro mandato, é a minha primeira legislatura, né, aqui na Assembleia, espero que de primeira de muitas e sempre trabalhando nessa pauta. E a senhora muito bem mencionou tanto a nossa suplente de Senado, Lisiane Baier, e a Franciane Baier, precisamos dos recursos, deputada. Muitos recursos para podermos trabalhar aqui no Rio Grande do Sul. Sei que ela é uma parceira, agradecer por se disponibilizar de vir a Brasília também, nos prestigiar essas mulheres e uma pauta tão sensível. E, secretária, sabe quando a senhora fala assim, que a gente deixa tudo para fazer? A gente deixa tudo. E a gente enfrenta barreiras, até mesmo, muitas vezes, entre os próprios colegas. Mas nós estamos aqui, estamos de pé. E hoje eu estou feliz, porque vocês estão junto comigo. E porque mesmo convidando muitos, eles não vêm, mas nós estamos aqui. Porque não é sobre política, é sobre vidas. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Desta maneira, agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrado este ato. Uma boa tarde a todos. Você conferiu a instalação de mais uma frente parlamentar da Assembleia Gaúcha. Para saber mais, acesse nossas redes sociais e também nossos portais na internet. Assembleia Legislativa.